E aí, os atualizadores, beleza? Já estou trazendo para vocês aqui algumas questões resolvidas da parte de associações em série de resistores, tá? Então, eu fiz um resumo que eu postei lá no Instagram e aqui eu separei alguns exemplos bem bacanas envolvendo somente a parte da associação em série, beleza? Então, fica aí que após a vinheta a gente vai resolver eles juntos. Então, pessoal, tá aqui o nosso primeiro exemplo, diz o seguinte: uma loja teve sua fachada decorada com 3.000 lâmpadas de 0,5 watts cada para o Natal. Essas lâmpadas são do tipo pisca-pisca e são ligadas em 3 séries de 1.000 lâmpadas cada. Sabe-se que há somente uma série acesa de cada vez a uma fonte de 500 volts. Determine a corrente fornecida pela fonte e a resistência de cada lâmpada. Tá? Então vamos fazer isso daí, essa questão, ó, bem fácil de a gente resolver. Primeiro, como a gente sabe que aqui a associação é em série e nós temos 1.000 lâmpadas associadas e cada uma tem a potência de 0,5 watts, a gente vai determinar a potência da associação, né? Então, a gente tem aqui a potência da associação completa, ela vai ser 0,5 vezes 1.000, tá? É a quantidade de lâmpadas que eu possuo em uma série e a potência de cada uma. Então, a gente fazendo 0,5 vezes 1.000, você vai encontrar 500 watts de potência. Essa é a potência dissipada pela associação. E essa associação ela está ligada a uma fonte de 500 volts. Né? Uma das maneiras de a gente determinar a potência dissipada de uma associação em série, né, é a gente fazer a expressão tensão vezes corrente elétrica. Ok? Como a gente sabe qual é a potência, que são 500 watts, e a gente sabe que a tensão que essa associação está ligada são 500, basta a gente fazer a substituição. Então a gente vai ter 500, que é a potência, é igual a 500, que é a tensão elétrica, vezes I, que vai ser a nossa corrente. Ora, se eu tenho 500 vezes um número que o resultado é 500, eu sei que esse número só pode ser o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente tem aqui a corrente elétrica como 1 ampere. Tá? Então, determinamos aqui o primeiro item que foi solicitado. E agora a gente fecha a questão com o quê? Qual é a resistência de cada lâmpada? E para eu determinar essa resistência, eu vou usar uma outra expressão que a gente pode ter para a potência, que também é conhecida nossa, que é a potência dissipada por um resistor é a sua resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. Tá? Essa potência é 0,5, porque agora eu estou olhando para um resistor apenas. Então vai ser 0,5 igual a R, que é a nossa resistência procurada, e o I ao quadrado a gente encontrou que a corrente é 1. Né? Essa associação é em série, então todos os resistores vão ser percorridos pela corrente de 1 ampere. Ora, 1 ao quadrado vai ser 1, então o que resta para nós aqui é que a resistência elétrica é igual a 0,5 ohms. Tá beleza? Aqui eu quero deixar um detalhe nessa questão 1, que nós sabemos que em física são bastante utilizados os submúltiplos, tá? Então você pode encontrar assim uma resposta caso você esteja fazendo uma prova de vestibular, de concurso, ou então até mesmo aí na sua escola. Aí o que é que vai acontecer? Você vai escrever 0,5, ok, essa resposta tá bacana. Mas se nas opções não aparece esse 0,5, mas aparece escrito para vocês lá assim, né? R igual a 500 miliohms. Por que a gente pode escrever dessas duas formas, né? Por que eu afirmo para vocês que essas duas respostas aqui são corretas? Vamos relembrar que quando a gente fala dos submúltiplos, né, nós temos dois. Nós temos o milli, que é 10 elevado a menos 3, e nós temos o micro, que é 10 elevado a menos 6. Bastante utilizados na parte de eletrostática e aqui na parte de eletrodinâmica também, né? Então você tem 0,5, para você poder escrever ele como miliohm, você precisa multiplicar ele por 1.000, porque depois você desfaz essa multiplicação com 10 elevado a menos 3. Então 0,5 vezes 1.000, né? Ele vai cair no 500, como a gente fez aqui no início. Então eu posso escrever como 0,5 ohms e eu posso escrever como 500 miliohms. Beleza? Então, aqui foi o nosso primeiro exemplo, hein? Então, moçada, olha só. Dando continuidade, exemplo 2, diz o seguinte.
Uma lâmpada de 120 watts em 120 volts deve ter seu brilho reduzido, sua potência, a 1/4 do valor original. Qual é o resistor que deve ser associado em série a essa lâmpada para que isso possa acontecer? Sabe-se que a fonte de tensão é de 100 volts. Então, vamos organizar aqui nossas ideias, né? Você vai ter uma associação em série entre essa lâmpada e um outro resistor, e a potência dela vai ser diminuída em 1/4. Tá? A gente tem a ideia aqui de que essa lâmpada, a gente não vai mudar a resistência dela, e isso está claro, né? Quando ele fala que ele vai associar um outro resistor, o objetivo é justamente diminuir a potência da lâmpada. Então eu quero que caia para 1/4, ou seja, ela tem 120 watts de potência dissipada, eu quero que isso caia para 30. Então o que é que eu preciso saber inicialmente? Eu preciso da resistência dessa lâmpada, e é o nosso passo inicial aqui, tá? Então a gente tem as informações que a potência é 120 watts sob uma tensão de 120 volts. Então uma das fórmulas de potência envolve esses dois itens, né? Então nós temos potência dissipada é o quê? Tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Ora, aqui a gente vai fazer logo uma multiplicação cruzada, porque a gente tem uma proporção, e isso vai gerar para nós o seguinte, que a resistência vai ser a tensão ao quadrado dividido pela potência, tá? E nós sabemos esses valores, né? Quem é a nossa tensão aí? A tensão é de 120 volts, então vai ficar 120 ao quadrado. E a potência dissipada também é 120, então vai ficar dividido por 120. 120 ao quadrado dividido por 120 dá para nós a resistência igual a 120 ohms. Tá beleza? Então aqui a gente descobriu qual é a resistência elétrica dessa lâmpada. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós sabemos que a potência caiu para 1/4, ou seja, 30 watts. Então nós vamos ter uma nova potência aqui, né? Uma potência linha, que é da associação em série com essa resistência que nós queremos. E isso a gente pode encontrar como? Utilizando aqui a regra de resistência vezes corrente elevado ao quadrado. E essa corrente que a gente vai descobrir é a corrente da associação em série, tá bom? Então a gente vai ter aqui a potência, que vai ser 1/4 de 120, 30 watts. A resistência que a gente acabou de descobrir, ó, 120 ohms, multiplicado pela corrente elevado ao quadrado. Desfazendo esse produto aqui, a gente vai ter que i ao quadrado vai ser igual à razão entre 30 e 120. Aqui a gente simplifica um dos zeros, né? Então ficamos com 3/12. E você sabe que 3/12 é a fração equivalente a 1/4. Beleza? Então a gente tem aqui i ao quadrado é igual a 1/4. Então o nosso valor de corrente que nós queremos é a raiz quadrada de 1/4. E a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Então esse valor que nós descobrimos aqui, 1/2 ampere, ou seja, 0,5 amperes, ele é a corrente da associação em série com a nova resistência inserida. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encontrar qual é a tensão, a parcela desses 100 volts que a nossa lâmpada vai utilizar na série. Tá? Então nós temos aqui vamos chamar de U', porque é para a nossa lâmpada, né? Vai ser a resistência vezes a corrente da associação aqui que a gente encontrou, né? Então vamos fazer o seguinte, R é 120, multiplicado por 1/2, então o que é que nós vamos ter? 120 dividido para 2. Isso vai me dar 60 watts. Tranquilo? Então agora que eu sei que a minha lâmpada nessa associação em série nova, ela consome 60 watts, o outro resistor que a gente ligou em série, vamos chamar a atenção dele de U', né? Ele vai sobrar para ele só 40 volts, ok? Lembra que na associação em série a tensão ela fica dividida entre as resistências. A minha fonte fornece 100 volts e eu descobri que a minha lâmpada consome 60 desses 100. Então o novo resistor vai sobrar só 40 volts para ele. E com esse resultado a gente consegue agora, aplicando novamente aqui a primeira lei de Ohm, fazer qual é a resistência, né? Então nós vamos ter resistência, vamos chamar de R', que é o nosso novo resistor, vai ser a tensão que sobrou para ele,
que é de 40 volts, dividido pela corrente elétrica que vai passar por ele, que é uma corrente elétrica de quê? De 1,5. Né? Ora, divisão aqui de racionais em forma fracionária. Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, 40 vezes 2, 80 ohms. Ou seja, para que a minha lâmpada tenha sua potência, seu brilho reduzido em 1/4, eu tenho que associar ela em série a uma resistência de 80 ohms. Exemplo número 3 diz o seguinte: duas lâmpadas, uma de potência nominal 10 watts, sob tensão de 110 volts, e outra de potência nominal de 100 watts em 110 volts, são ligadas em série a uma tomada de 220 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica e a tensão elétrica sobre cada lâmpada. Então, como a gente sabe que elas vão ser associadas em série, aqui a gente precisa logo de cara das resistências de cada uma dessas lâmpadas. E para a gente descobrir isso, vamos usar aquela expressão da potência dissipada, né? Então a gente tem potência dissipada é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Beleza? Mas nós sabemos aqui que como isso é uma proporção, então eu vou logo isolar a resistência, que é o que nós queremos. A gente vai ganhar tensão ao quadrado dividido pela potência. Beleza? Esse resultado a gente vai aplicar para cada uma das lâmpadas. Então, vamos dando continuidade aqui. Vamos chamar R1 a primeira lâmpada com a configuração de 10 watts em 110 volts. Então, o que é que nós vamos ganhar? A tensão é 110, né? Então a gente vai ter aqui 110 ao quadrado, dividido pela potência dissipada, que é 10 watts. Então, chegamos aqui. Para a gente resolver essa potência, você pode fazer ela mentalmente, tá? Não precisa você fazer a tiracolo. Porque você tem o seguinte, 110 nada mais é do que 11 vezes 10. Então você sabe que 11 ao quadrado é 121. E que 10 ao quadrado vai ser 100. Então vai ficar 121 vezes 100, que você vai ter 12.100. E isso vai ser dividido por 10, tá bom? Então aqui a gente simplifica um zero, né, nessa divisão. E o que sobra para nós é a nossa resistência. 1.210 ohms. Então, 1.210 ohms. Essa é a resistência R1. Agora fazendo aqui a R2, que é para a segunda configuração que a gente tem. Agora, a tensão vai ser a mesma, 110 volts, mas a potência dissipada vai ser 100, né? Então a gente vai ter aqui 110 ao quadrado dividido por 100. Como a gente já calculou ali quanto é 110 ao quadrado, que vai dar para nós 12.100, tá? Então, 12.100 dividido por 100. Aqui a gente simplifica 2 zeros logo, né, e já facilita bastante. Então o que sobra para nós é a resistência elétrica 121 dividido para 1, que é igual a 121 ohms. Beleza? Esse ômega aqui, né? Show de bola. Então agora que a gente já tem aqui as nossas resistências R1 e R2, a gente vai fazer a resistência equivalente RS, né? Então a resistência equivalente da associação em série, que a gente vai chamar de RS, vai ser igual a 1.210 mais 121. Isso vai dar para nós 1.331 ohms. Beleza? Essa informação aqui a gente vai utilizar porque a partir de agora a gente sabe que elas associadas em série vão ficar sob uma tensão de 220 volts. Então a gente vai aplicar aqui a primeira lei de Ohm, né? Então tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Qual é a nossa tensão? 220. Qual é a nossa resistência? 1.331. Isso multiplicado pela corrente, tá? Então, desfazendo esse produto, a gente vai chegar na razão de 220 por 1.331. Tá? Então, 220, 1.331. Esses números, eles são simplificáveis, tá? Você pode simplificar aqui tudo por 11. Tá? Os dois números são múltiplos de 11. Então, quando a gente faz essa simplificação, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar 220 dividido por 11 vai ser 20, e 1.331 dividido por 11 vai ser 121.
Aqui essa fração ela é irredutível, essa divisão vai ficar com muitas casas decimais. Ora, então vamos deixar assim que já nos satisfaz aqui. Então qual é a corrente elétrica da associação em série? A gente acabou de descobrir que ela é 121 avos de ampere. Beleza? Agora a gente vai fechar com a parte final que foi perguntada, né? Ele quer saber qual é a tensão em cada lâmpada. Então, para a gente descobrir isso, mais uma vez a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, agora para cada uma delas que a gente sabe que a corrente é 20 por 121. Então a gente vai ter a tensão 1, que vai ser no meu resistor R1, tá? Então a gente vai ter aqui R vezes I ao quadrado. Resistência vai ser 1210 multiplicado por 20 sobre 121. Beleza? Então aqui, olha só, presta atenção que 1210 e 121, eles são múltiplos entre si, né? Então esse número aqui, 1210, ele é 10 vezes 121. Então a gente pode simplificar aqui. O que a gente vai ter é 1. E aqui vai sobrar 10. Então a gente vai ter 10 vezes 20, 200 volts. E agora que a gente sabe que o resistor R1, ele consumiu 200 volts e a tensão total era de 220, o que resta para o resistor R2 vai ser 20 volts. Ok? Nem é necessário fazer uma outra aplicação de R vezes I, porque nós sabemos que na associação em série, a tensão ela fica repartida entre os resistores. Então, se eu descobrir que o primeiro resistor consome 200 e eu tenho um total de 220, obviamente que para o outro sobrou apenas 20 volts, né? Então, a gente descobriu aqui, ó, as tensões, que também foi uma das perguntas. Determine a intensidade da corrente elétrica. 20 e 121 avos de ampere. Determine a tensão elétrica em cada lâmpada. Uma ficou com 200 volts e a outra ficou com 20 volts. Então é isso, exatalizadores, aí os nossos exemplos resolvidos da parte de associação de resistores em série. Espero que vocês tenham curtido os nossos exemplos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e quais outros vocês querem que eu resolva. Então, até os nossos próximos vídeos e valeu!